Olá, bem-vindo para mais um episódio das Lendas dos Judeus. No episódio anterior, Moisés foi levado aos céus, encontrou Metraton e aprendeu coisas lá. Nesse episódio, ele vai ser levado ao inferno pelo anjo Gabriel. Dessa vez eu li o episódio antes de gravar aqui para vocês e a gente vai ler junto, mas eu já sei o que vai se tratar. E lá ele conhece o anjo do inferno, vai ver como os pecadores são torturados, como eles vivem lá no inferno. E logo após ele sobe aos céus de novo e encontra lá no paraíso um anjo do paraíso sentado sobre a árvore da vida. É muito interessante esse episódio, hein? Para quem é novo aqui no canal, esse, assim como os outros, não são vídeos únicos. É tudo uma sequência, uma continuidade. Aqui no canal, se você é novo, eu me chamo Hudson. Tem a playlist, tá tudo organizado, só entrar no canal e na playlist. São 4 volumes, as lendas dos judeus. E a gente está no final do volume 2. No capítulo 4. Então se perdeu, volta tudo, vai seguindo, maratona tudo aí, e volte e chega até onde a gente está aqui pra gente acompanhar juntos. Então eu vou compartilhar a tela com vocês e vamos seguir. Moisés visita o paraíso e o inferno. Quando Moisés estava prestes a partir do céu, uma voz celestial anunciou: Moisés, tu vieste aqui e viste o trono da minha glória. Agora verás também um paraíso e um inferno. E Deus despachou Gabriel na missão de mostrar o inferno a ele. Aterrorizado por seus fogos, quando os avistou ao entrar nos portais do inferno, Moisés se recusou a ir mais longe. Mas o anjo o encorajou, dizendo: há um fogo que não apenas queima, mas também consome. E esse fogo te protegerá contra o fogo do inferno, de modo que poderás pisar nele, e ainda assim não será queimado. Quando Moisés entrou no inferno, o fogo recuou uma distância de 500 parasangues. E o anjo do inferno, Nazarguel, perguntou-lhe: quem és tu? E ele respondeu: eu sou Moisés, filho de Aram. Nazarguel: este não é o teu lugar, tu pertences ao paraíso. Moisés: eu vim aqui para ver a manifestação do poder de Deus. Então disse Deus ao anjo do inferno: vai, mostra o inferno a Moisés, e como os perversos são tratados lá. Imediatamente ele foi com Moisés, andando diante dele, como um aluno diante de seu mestre. E assim eles entraram no inferno juntos. E Moisés viu homens sofrendo tortura pelos anjos da destruição. Alguns dos pecadores estavam suspensos por suas pálpebras, alguns por suas orelhas, alguns por suas mãos, e alguns por suas línguas, e eles choravam amargamente. E as mulheres estavam suspensas por seus cabelos e por seus seios, e de outras maneiras, todas em correntes de fogo. Nazarguel explicou: estas penduram-os pelos olhos, porque olharam com luxúria para as esposas de seus vizinhos, e com olhar cobiçoso para as posses de seus semelhantes. Estas penduram pelos ouvidos, porque ouviram discursos vazios e vãos, e desviaram seus ouvidos de ouvir a Torá. Estas penduram-os pelas línguas, porque falaram calúnias, e acostumaram sua língua a balbúcios tolos. Estas penduram pelos pés, porque andaram com eles para espionar seus semelhantes, mas não andaram até a sinagoga para oferecer a oração ao seu Criador. Estas penduram pelas mãos, porque com elas roubaram seus vizinhos de suas posses e cometeram um assassinato. Estas mulheres penduram pelos cabelos e pelos seios, porque os descobriram na presença de jovens, de modo que conceberam desejo por eles, e caíram em pecado. Moisés ouviu o inferno clamar com um grito alto e amargo, dizendo a Nazarguel: dê-me algo para comer, estou com fome. Nazarguel: o que devo te dar? Inferno: dê-me as chamas dos piedosos. Nazarguel: o Criador não entregará as almas dos piedosos a ti. Moisés viu o lugar chamado de Alucá, onde pecadores eram suspensos pelos seus pés, suas cabeças para baixo e seus corpos cobertos com vermes negros, cada um com 500 parasangues de comprimento. Eles lamentaram e gritaram: ai de nós pelo castigo do inferno, dê-nos a morte para que possamos morrer. Nazarguel explicou: estes são os pecadores que juraram falsamente, profanaram o sábado e os dias santos, desprezaram os sábios, chamaram seus vizinhos por apelidos indecorosos, injustiçaram o órfão e a viúva e deram falso testemunho. Portanto, Deus entregou a esses vermes. Moisés foi dali para outro lugar e lá viu pecadores prostrados sobre seus rostos, com 2.000 escorpiões chicoteando, picando e atormentando-os, enquanto as vítimas torturadas choravam amargamente.
Cada um dos escorpiões tinha 70.000 cabeças, cada cabeça 70.000 bocas, cada boca 70.000 picadas, e cada picada 70.000 bolsas de veneno e peçonha, que os pecadores são forçados a beber, embora a angústia seja tão torturante que seus olhos derretem em suas órbitas. Nazaguel explicou: estes são os pecadores que fizeram os israelitas perderem seu dinheiro, que se exaltaram acima da comunidade, que envergonharam seus vizinhos em público, que entregaram seus companheiros israelitas nas mãos dos gentios, que negaram a Torá de Moisés e que sustentaram que Deus não é o Criador do mundo. Então Moisés viu um lugar chamado Tite-ba-Yawen, no qual os pecadores ficam na lama até o umbigo, enquanto os anjos da destruição os açoitam com correntes de fogo e quebram seus dentes com pedras de fogo, da manhã até a noite. E durante a noite eles fazem seus dentes crescerem novamente até o comprimento de um para-sangue, apenas para quebrá-los novamente na manhã seguinte. Nazaguel explicou: estes são os pecadores que comeram carniça e carne proibida, que emprestaram seu dinheiro com usura, que escreveram o nome de Deus em amuletos para os gentios, que usaram os pesos falsos, que roubaram o dinheiro de seus companheiros israelitas, que comeram no dia da expiação, que comeram gordura proibida em animais répteis que são uma abominação e que beberam sangue. Então Nazaguel disse a Moisés: venha e veja como os pecadores são queimados no inferno. E Moisés respondeu: eu não posso ir lá. Mas Nazaguel respondeu: deixa a luz da presença do Todo-Poderoso te preceder, e o fogo do inferno não terá poder sobre ti. Moisés cedeu, e viu como os pecadores eram queimados, metade de seus corpos sendo imersos no fogo e a outra metade na neve, enquanto vermes criados em sua própria carne rastejavam sobre eles, e os anjos da destruição o espancavam incessantemente. Nazaguel explicou: esses são os pecadores que cometeram assassinato e idolatria, que amaldiçoaram seus pais e seus professores, e que, como Nimrod de outros, se autodenominavam deuses. Neste lugar que é chamado Abaddon, ele viu os pecadores pegando neve furtivamente e colocando-a nas axilas, para aliviar a dor causada pelo fogo abrasador. E ele estava convencido de que o ditado era verdadeiro: os perversos não se arrependem, nem mesmo às portas do inferno. Quando Moisés saiu do inferno, ele orou ao Criador: que seja da tua vontade, ó Iá, meu Criador, e o Criador dos meus pais, salvar a mim e ao povo de Israel dos lugares que vi no inferno. Mas Deus lhe respondeu e disse: Moisés, diante de mim não há acepção de pessoas e nem aceitação de presentes. Quem faz boas ações entra no paraíso, e quem faz o mal deve ir para o inferno. Ao comando de Deus, Gabriel agora levou Moisés ao paraíso. Quando ele entrou, 2 anjos vieram em sua direção e disseram a ele: teu tempo ainda não chegou para deixar o mundo. E Moisés respondeu: o que você diz é verdade, mas eu vim para ver a recompensa dos piedosos no paraíso. Então os anjos exaltaram Moisés, dizendo: salve Moisés, servo de Deus! Salve Moisés, nascido de mulher, que foste achado digno de ascender aos 7 céus. Salve a nação a que pertences! Sob a árvore da vida, Moisés viu o anjo Shamshiel, o príncipe do paraíso, que o guiou por ele e lhe mostrou tudo o que havia ali. Ele viu 70 tronos feitos de pedras preciosas, apoiados sobre os pés de ouro fino, cada trono cercado por 70 anjos. Mas um deles era maior do que todos os outros e era cercado por 120 anjos. Este era o trono de Abraão. E quando Abraão viu Moisés e ouviu quem ele era e qual era o seu propósito ao visitar o paraíso, ele exclamou: louvai a Iá, pois ele é bom, pois sua misericórdia dura para sempre. Moisés perguntou a Shamshiel sobre o tamanho do paraíso, mas nem mesmo aquele que é príncipe dele pôde responder a pergunta, pois não há ninguém que possa medi-lo. Ele não pode ser medido, nem sondado, nem numerado. Mas Shamshiel explicou a Moisés sobre os tronos, que eles eram diferentes uns dos outros, alguns sendo de prata, alguns de ouro, alguns de pedras preciosas e pérolas e rubis e carbúnculos. Os tronos feitos de pérolas são para os estudiosos que estudam a Torá dia e noite para seu próprio bem. Aqueles de pedras preciosas são para os piedosos, aqueles de rubi para os justos, aqueles de ouro para os pecadores arrependidos, e aqueles de prata para os prosélitos justos. O maior de todos eles, continuou Shamshiel, é o trono de Abraão. O próximo em tamanho os tronos de Isaac e Jacó. Depois
vêm os tronos dos profetas, dos santos e dos justos, cada um de acordo com o valor de um homem, e sua posição, e as boas ações que ele realizou em sua vida. Moisés perguntou então para quem o trono de cobre era destinado, e o anjo respondeu: para o pecador que tem um filho piedoso. Através dos méritos de seu filho, ele o recebe como sua parte. Novamente Moisés olhou e viu uma fonte de água viva jorrando de debaixo da árvore da vida, e se dividindo em 4 correntes, que passavam sob o trono da glória e dali cercavam o paraíso de ponta a ponta. Ele também viu 4 rios fluindo sob cada um dos tronos dos piedosos, um de mel, o segundo de leite, o terceiro de vinho e o quarto de bálsamo puro. Contemplando todas essas coisas desejáveis e agradáveis, Moisés sentiu grande alegria e disse: ó, quão grande é a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, que operaste para aqueles que confiam em ti, diante dos filhos dos homens. E Moisés deixou o paraíso e retornou à terra. No momento de sua partida, uma voz celestial clamou em alta voz: Moisés, servo de Á, tu que és fiel em sua casa, assim como viste a recompensa que está reservada para os piedosos no mundo vindouro, assim também serás digno de ver a vida do mundo que será no tempo futuro. Tu e todo Israel vereis a reconstrução do templo e o advento do Messias, contemplareis a beleza de Á e meditareis em seu templo. No mundo vindouro, Moisés, além de compartilhar as alegrias de Israel, continuará sua atividade como professor de Israel, pois o povo virá diante de Abraão e pedirá que ele o instrua na Torá. Pois o povo irá diante de Abraão e pedirá que ele os instrua na Torá. Ele os enviará a Isaque, dizendo: vá até Isaque. Ele estudou mais da Torá do que eu, e eu jamais estudei. Mas Isaque, por sua vez, os enviará a Jacó, dizendo: vá até Jacó. Ele teve mais conversas com os sábios do que eu jamais tive. E Jacó os enviará a Moisés, dizendo: vá até Moisés. Ele foi instruído na Torá pelo próprio Deus. No tempo messiânico, Moisés será um dos 7 pastores que serão os líderes de Israel com o Messias. Interessante, hein? Bem interessante aí. Eu já tinha ouvido partes aí dessa ida de Moisés no inferno. Se eu não me engano, eu vi essa parte de Moisés indo no inferno. Foi no Otsar Midrashim, que eu gravei lá no canal Escute a Palavra. O livro do inferno, acho que é esse o nome. Mas esse do paraíso também já tinha visto, ele mostra também, só que é bem detalhado, a parte que ele vai pro inferno e pro céu. E nesse aqui tá bem explicadinho. Deixe seu gostei e até a próxima.